E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou resolver alguns exercícios da página 164 com vocês sobre o logaritmo. Já expliquei o logaritmo para vocês, mostrei as propriedades do logaritmo. Então, hoje eu vou resolver exercícios para que a gente possa fixar o que já foi estudado sobre o logaritmo antes da gente entrar definitivamente na função logarítmica, tá certo? Então, vamos dar início aqui à resolução de questões. Bom, primeira questão. A primeira questão pede para escrever no caderno o valor dos logaritmos. E aí a gente tem que se valer de tudo que foi estudado de logaritmo, o método de resolução e as propriedades, tá bom? Então vamos para a primeira questão. O item A pede para calcular o log de 1 na base 9. Bom, eu disse que sempre que o logaritmando fosse 1, o valor do logaritmo seria 0. A gente pode resolver, não há necessidade, mas só para a gente deixar claro sobre a explicação, eu vou igualar isso aqui a x, e o que é que a gente vai ter? Vamos ter que 9 elevado a x é igual a 1. Bom, para que 9 elevado a alguma coisa dê igual a 1, esse expoente precisa ser 0. Sempre que for 1, você já sabe que o expoente vai ser 0. Ou seja, você pode escrever isso daqui como sendo 9 elevado a x. 1 pode ser escrito como 9 elevado a 0. E aí você cancela as bases e fica só com x igual a 0. Mas você não precisa passar por todo esse processo aqui. Sempre que o logaritmando for 1, o valor do logaritmo será 0. No item B, temos que o log é o log de 8 na base 8. Eu disse sempre que as bases forem iguais, tá lá nas propriedades, o resultado do logaritmo será 1. C, o logaritmo de 6 ao quadrado na base 6. Bom, aqui a gente vai ter que aplicar a propriedade, que é, eu vou colocar o expoente na frente. Professor, que propriedade é essa que o senhor vai usar? A propriedade que fala sobre, vou até abrir um espaço aqui para relembrar, deixa eu só tirar essa linha vermelha. Vou abrir um espaço aqui para relembrar. Qualquer coisa você tem que assistir. Se você não viu a aula anterior, você precisa ver para entender a resolução das questões. Se a gente tiver o log de a elevado a n na base b, a gente pode pôr o n na frente do logaritmo multiplicando. É o que eu vou fazer aqui, certo? Eu vou ter 2 vezes o log de 6 na base 6. Mas já vimos que quando o logaritmando é igual à base, o resultado é 1. Ou seja, teremos 2 vezes 1, que é igual a 2. Item D. No item D, temos o log, de 1 sobre 10 na base 1 sobre 10. O log de 1 sobre 10 na base 1 sobre 10, só que esse 1 sobre 10 ele está elevado a 3. E aí, do jeito que a gente fez o item C, vamos fazer o item D. Vamos pegar esse 3 e vamos colocar ele na frente do logaritmo, multiplicando. Vamos ter 3 vezes o log de 1 sobre 10 na base 1 sobre 10. E sempre que o logaritmando e as bases forem iguais, o valor do logaritmo será 1. Então, 3 vezes 1 igual a 3. Vamos para o item E. No item E, temos o log de 81 na... Opa, deixa eu subir um pouquinho. Estou na outra questão. No item E, temos 5 elevado a log de 7 na base 5. 5 elevado ao log de 7 na base 5. Lá na propriedade, sempre que o logaritmo estiver no expoente, se a base do logaritmo for igual à base da potência,
a gente desconsidera aqui e o resultado será o logaritmando. Nesse caso, o 7. Só relembrando de novo, é uma propriedade. Vimos na aula passada, então, se você não viu a aula passada, aconselho que você veja. Se eu tiver b elevado a log de a na base b, se as bases forem iguais, o resultado será o logaritmando. Bom, vou trazer a imagem para cá, para que fique mais fácil da gente visualizar. Agora, o item F é o log de 5 elevado a menos 7 na base 5. Log de 5 elevado a menos 7 na base 5. Seguido o mesmo procedimento das questões anteriores, esse menos 7 passa para cá, multiplicando, então é menos 7 vezes o log de 5 na base 5. Quando o logaritmando é igual à base, o resultado dá 1. Então é menos 7 vezes 1, que é menos 7. Item G é 3 elevado a log de 27 na base 3. Bom, se as bases, tanto do logaritmo como da potência, são iguais, então a nossa resposta aqui será 27, ok? Essa era a questão de número 1. Vamos para a questão de número 2. Na questão de número 2, que também é para calcular o valor dos logaritmos, como tem até o item K, eu não resolverei todos os itens, deixarei uma parte para que vocês resolvam. Então, a gente vai ter no item A o log de 4 na base raiz de 8. Bom, tinha dito para vocês lá na explicação de logaritmo que sempre que você se deparasse com radicais, você transformasse os radicais em expoentes fracionários, é o que eu vou fazer aqui. Isso daqui é a mesma coisa que log, eu não vou resolver, eu só vou fazer uma pequena mudança aqui na base, de 4 na base 8 elevado a 1 meio, certo? Então pronto. Aqui, se você quiser, você pode aplicar a propriedade. Qual foi a propriedade que eu falei para vocês com relação aos expoentes? Se o expoente estiver na base, se ao invés do expoente tá no logaritmando, ele estiver na base, se eu tiver o log de A na base B elevado a N, esse N vem para frente do logaritmo, mas ele vem invertido, ele vem 1 sobre N log de A na base B. E é a mesma coisa que eu vou fazer aqui. Esse 1 meio, ele vai passar para frente do logaritmo, só que eu vou ter que inverter ele, ele está 1 meio, ele vai ficar 2 sobre 1. Isso aqui é igual a 2 sobre 1 vezes o log de 4 na base 8. Pronto, deixa esse 2 sobre 1 aí e vamos nos atentar em resolver o logaritmo, ou seja, vamos resolver só isso aqui. Resolvendo, vamos ter log de 4 na base 8, a gente vai igualar a x. Ficaremos com 8 elevado a x é igual a 4. Vamos ter que fatorar ambos os lados. Fatorando ambos os lados, o que a gente vai ter é 2 à terceira elevado a x é igual a 4, a gente pode trocar por 2 ao quadrado. Né? Isso daqui é que eu já expliquei para vocês. Está nas equações exponenciais. Não dá para a gente entender logaritmo se não souber resolver uma equação exponencial. Não dá para resolver o logaritmo sem saber resolver a equação exponencial. 3 vezes x vai dar 3x. Então, teremos, nesse caso aqui, 2 elevado a 3x é igual a 2 elevado a 2. Agora que as bases são iguais, a gente pode deixar as bases de lado e fazer a conta só com a parte de cima. Então, teremos 3x igual a 2. X, que é o valor do logaritmo, é igual a 2 sobre 3. Então, a gente vai trocar tudo que eu circulei aqui de verde pelo valor do logaritmo, que deu 2 sobre 3. Então, a gente vai ter aqui 2 sobre 1 vezes 2 sobre 3. 2 vezes 2 é 4.
1 vezes 3 é 3. 4/3 é a resposta, certo? Como está aqui, resposta no item A. Vamos para o item B. No item B, a gente vai se deparar agora com um número decimal. E aí eu também conversei com vocês na aula passada que se aparecesse número decimal, vocês escrevessem esses números que são decimais na forma de fração. Então a gente tem aqui o log de 0,2 na base 25. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar esse 0,2 e escrevê-lo na forma de fração. Então a gente vai só simplificar isso aqui. Eu vou ter log de 2 na base 10, na base de 2 sobre 10 na base 25. Que dá para simplificar, eu posso dividir isso aqui por 2 e dividir por 2. Vai dar o log de 1 sobre 5 na base 25. Aí a gente vai igualar isso aqui a x e vai resolver. 25 elevado a x, né? Lembrando que a gente vai para cá, mas não multiplicando, elevando, é igual a 1/5. As bases estão diferentes. 25 eu posso escrever como sendo 5 ao quadrado. Ainda não está 100% igual, porque 1/5 não é o mesmo que 5. Então, o que a gente vai ter é 5 elevado a 2x, que eu multipliquei, né? Potência de potência, e esse 1/5 eu vou inverter. Quando eu inverto, tenho que deixar o expoente negativo, então menos 1. Agora que as bases são iguais, eu faço a conta só com os expoentes, né? Faço as operações com os expoentes. 2x igual a menos 1. Teremos então que x é igual a menos 1 sobre 2. E vou escolher aqui só mais um item, que é o item... Deixa eu ver aqui. Vou pegar o item H. O item H tá log de a raiz oitava de 64, certo? Na base 2. Primeiro passo. Toda raiz vira expoente fracionário, para ficar mais fácil. Então, isso aqui é log de 64 elevado a 1/8 na base 2. Bom, então, como a gente tem aqui o expoente, né, pela propriedade, eu pego esse 1/8 e coloco na frente do logaritmo, mas não precisa inverter, eu só inverteria se ele estivesse na base. Então, eu vou ter, nesse caso aqui, 1/8 vezes o log de 64 na base 2. E aí a gente vai resolver o logaritmo, certo? Só que eu circulei de verde, depois eu troco pela resposta que eu encontrar. Então, o que eu vou ter aqui é o log de 64 na base 2 é igual a x. 2 elevado a x é igual a 64. Vou ter que escrever 64 na forma de potência, certo? 2 elevado a 6 dá 64. É só você fatorar, tá bom? Como eu havia explicado, aqui a gente vai, então, desconsiderar as bases e vamos ter que x é igual a 6. Esse é o resultado do logaritmo. Então, eu vou trocar o que foi circulado ali. Tudo que foi circulado, eu vou trocar por um 6. Então, é 1/8 vezes 6 vai dar 6/8. E dá para dividir aqui por 2. E por 2, resposta 3/4. Ok? Item H, 3/4. Tá aqui, ó, item H, 3/4. Bom, agora vamos para a terceira questão.
Vou trazer a imagem mais para próximo. E na terceira questão é para determinar o valor de uma expressão. A expressão é log de 5 na base 5 mais log de 1 na base 4 mais 2 elevado a log de 8 na base 2. Aqui a gente vai se valer só de propriedades, das consequências da definição. Sempre que a base e o logaritmando forem iguais, então o valor do logaritmo será 1. Sempre que o logaritmando for 1, o valor do logaritmo será 0. E sempre que a base do logaritmo for igual à base da potência, a gente desconsidera e pega só o logaritmando, 8. Então teremos 1 mais 0 mais 8 é igual a 9. Esse é o valor da expressão. Vamos então para a próxima. A próxima questão, a quarta, também dá uma expressão, a expressão m igual a log de 3 raiz de 3 na base 1/3 menos log de 1/4 na base 2 na base 2 e o log de 5 menos o log de 5 na base 5. Eu vou me atentar ao que está mais fácil de resolver aqui, tá certo? Esse último aqui, o log de 5 na base 5, a gente já sabe quanto é que dá 1, tá bom? Mais uma vez, é interessante que você saiba transformar o radical, né, em expoente fracionário para se tornar mais fácil. Então, eu vou começar com esse logaritmo aqui, certo? Eu vou ter o log de 3 raiz de 3 na base 1/3. Escrevendo raiz de 3 com expoente fracionário, vai dar log de 3 vezes 3 elevado a 1/2 na base 1/3. Aqui eu vou repetir a base, que é 3, e somar os expoentes. 1 mais 1/2 dá 3/2, certo? 1 mais 1/2 vai dar 3/2 na base 1/3. Então, eu vou pegar esses 3/2 que são expoente, eu vou botar aqui na frente. Vai ficar 3/2 vezes o log de 3 na base 1/3. Vamos resolver o logaritmo. E aí a gente troca a resposta pelo resultado. Log de 3 na base 1/3 igual a x. Teremos 1/3 elevado a x é igual a 3. Eu vou precisar inverter o 3 para que as bases fiquem iguais. Então, fiquem iguais. Então, 1/3 elevado a x é igual a 1/3. Como eu estou invertendo isso daqui, para deixar tudo 1/3, eu vou ter que botar o valor negativo aqui em cima, né? O expoente negativo. Então, a gente conclui que o x é igual a -1. Ou seja, esse log aqui que eu circulei, ele vale -1. Então, a gente vai ter como resposta aqui para o segundo, 3/2 vezes -1 vai dar -3/2. Ok? Então, já temos a resposta, o valor para colocar no lugar aqui do primeiro log. O outro log é o log de 1/4, certo? Na base 2. Então, eu vou abrir mais um espaço aqui para calcular o log de 1/4 na base 2. Bom, eu vou colocar o x aqui, então a gente vai ter 2 elevado a x é igual a 1/4. Bom, o 4 aqui, eu posso trocá-lo por 2 ao quadrado. Então, a gente vai ter 2 elevado a x é igual a 1/2 ao quadrado. O que, por enquanto, ainda não serve, porque 2 e 1/2 não são a mesma coisa. Logo, 2 elevado a x, eu vou ter que inverter. Esse 2 vai ficar negativo.
Então, a gente conclui aqui que o x é igual a menos 2. Pronto. Agora que eu tenho todos os valores para a expressão, eu vou substituir. Então, o que a gente vai ter é o primeiro aqui deu menos 3/2. A resposta ficará menos 3/2, menos 2. E aí, cuidado, tem um sinal de menos bem aqui, tem um sinal de menos junto com o 2, menos 2, menos o log de 5 na base 5, a gente já colocou direto, a resposta é 1. Então, o que a gente vai ter é menos 3/2 mais 2 menos 1. O MMC, nesse caso aqui, é 2. Dividido por 2 é 1. 1 vezes menos 3, menos 3. 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes 2, 4. 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes 1, 2. Então, o que a gente vai ter é menos 3 mais 4 é menos 1, ou é 1 positivo, menos 2 sobre 2. 1 menos 2 é menos 1 sobre 2. Então, essa é a resposta da expressão. Ok? Aqui, ó, menos 1 sobre 2. Bom, pessoal, então é isso. A nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que a resolução desses exercícios ajude vocês a compreenderem melhor o logaritmo. Eu vou passar essa imagem aqui para cá, né, onde ela estava. E aí eu vou começar, quero avisar que eu já vou começar a colocar datas nas atividades que eu passei, né, e que eu estou passando. A partir de agora, eu volto a colocar as datas, acredito que vocês desafogaram um pouco mais das atividades, espero que sim. E eu vou começar a dar os retornos das atividades então para vocês, tá certo, pessoal? Então a nossa aula de hoje fica por aqui, até uma próxima, tchau, tchau.